Vamos à nossa aula de redes locais de comutação, nossa aula de número 4. Então vamos falar do modelo em camadas inicialmente. Camadas 1, 2 e 3. A camada 1 é a camada mais próxima do nosso cabo de rede. Vamos relembrar agora as unidades de dados. A camada física encaminha bits. Essa junção de bits enquadradas passam a ter o conceito de frame ou quadro. E na camada 3, o conteúdo do nosso frame ou quadro é o pacote ou o nosso datagrama IP. E nós temos endereços nessas camadas. Primeiro, o bit é não endereçável. Por que o bit é não endereçável? O custo de endereçar um bit seria muito alto. Nossa rede seria uma verdadeira catástrofe. Então, continuando, camada de enlace, nós temos o endereço físico. Na realidade, é endereço físico. Endereço MAC é um dos tipos de endereço físico. E na camada 3, nós temos o endereço lógico, que um exemplo desse endereço lógico é o nosso endereço IP, Internet Protocol. E equipamentos? Camada 1, que são encaminhadores de bits, hub ou repetidores, repetem os bits. O hub faz um flood, envia os bits para todas as portas, exceto a porta pela qual ele recebeu essa informação. As pontes, bridges em inglês, ou switches, são os equipamentos tecnicamente de camada 2, fazem o encaminhamento do quadro ou do frame Ethernet. E camada 3, o roteador, que faz o encaminhamento dos datagramas ou pacotes. Então, o que caracteriza o equipamento? Camada 1, física, camada 2, enlace de dados e camada 3, redes. Então, nós vamos nos focar agora na nossa camada 2. Então, vamos falar de encapsulamento. Encapsulamento nada mais é que colocar a unidade de dados da camada 3, que é o datagrama IP, dentro do quê? Dentro do frame, no nosso caso, frame Ethernet, frame PPP e assim sucessivamente. Então, encapsular é colocar a unidade de dados da camada 3 dentro do nosso frame. Vejamos a figura. Então, na camada de redes é gerado um datagrama, esse datagrama recebe um header da camada de enlace e um tail da camada de enlace, e isso é dito que ele está encapsulado. Já a camada 1 serializa esses bits no meio físico. E o que acontece? O enlace de dados é entre o hospedeiro, servidor nesse caso, e o roteador, para ele seguir destino para a internet. Então vejam, em azul nós temos um enlace utilizando um frame ou quadro da rede Ethernet. Depois que esses bits são anotados na camada física do roteador, o roteador anota no buffer, faz o enquadramento desses bits, verifica que é o MAC dele, pega o conteúdo, entrega a camada de redes. A camada de redes faz o roteamento. E depois disso vai seguir num outro enlace, vai ser transmitido para a internet através de, por exemplo, em verde, esse enlace PPP. Então, para ver o que é o encapsulamento da camada de enlace. É claro, aqui encapsulamos num frame Ethernet. No verde, vamos encapsular num frame PPP, Point to Point Protocol. Outro exemplo de encapsulamento, vejam. Para chegar da origem até o destino, ou seja, do hospedeiro 201.1 até o hospedeiro 215.15.100, nós temos que passar por diversos enlaces. Primeiro, um enlace feito entre o 201 e o seu default gateway, ou seja, na rede Ethernet. Depois faz um outro enlace entre o gateway e o intermediário 1, protocolo PPP, serial. Depois um outro enlace, X25, entre roteador intermediário 1 e 2. Depois entre o 2 e o gateway de destino, usando PPP, por exemplo, novamente. E depois, entre o gateway do destino e o destino propriamente dito,
um frame Ethernet. Então, nós encapsulamos em cada uma dessas tecnologias de camada 2. Vamos agora falar um pouco dos serviços prestados pela camada de enlace. O primeiro deles, enquadramento de dados. O que é enquadramento de dados? A camada de enlace da origem ou do destino, ou do primeiro ao próximo nó, tem que trabalhar com o mesmo enquadramento, com o mesmo protocolo, com a mesma constituição de quadro. Acesso ao enlace. Por exemplo, acesso ao enlace, método de acesso ao meio. É como o protocolo de camada 2, o protocolo de enlace, vai ter o direito de acessar o meio para transmitir. Por exemplo, rede sem fio, 802.11, na realidade é CSMA-CA, Collision Avoidance. Ou seja, Ethernet, cabeada, CSMA-CD. Ou seja, com detecção de colisão. Então, cada um, token ring, eu tenho token, se eu tenho token, eu posso transmitir durante um ΔT. Então, nós falamos de acesso ao enlace. Entrega confiável. Muitos pensam que só o TCP faz transporte confiável de dados, mas muitas das técnicas utilizadas pelo TCP foram oriundas, como stop and wait, repetição seletiva, go back N, foram técnicas criadas para a nossa camada de enlace, para garantir o quê? Para garantir a confiabilidade. Agora vamos falar do controle de fluxo. Então nós temos controle de fluxo lá no TCP, janela deslizante, mas isso também já é oriundo de mecanismos da camada 2 para controlar o fluxo, para não sobrecarregar o destinatário. Então isso já vem da camada 2, o controle de fluxo. Detecção de erros. A detecção de erros, como o Ethernet tem o CRC32, cheque de redundância cíclica, ele faz uma verificação se há ou não erro no conteúdo transmitido. Então, detecção de erros, correção de erros. Então, alguns algoritmos, além de detectar que está errado, ele faz o quê? Ele consegue corrigir alguns tipos de erros. Então, isso é importante. E trabalhar half ou full duplex. Half duplex. Eu trabalho enviando ora num sentido, ora no outro. Walk-talk, aperto, ó, câmbio. É o próximo lado, invertir o sentido de transmissão. Ou full duplex, completamente cheio, duplex, nos dois sentidos simultaneamente. Prosseguindo com a nossa aula, vamos ver o método de acesso ao meio da rede que a gente utiliza bastante nos dias de hoje, que é o CSMA-CD. K-Resense Multiple Access with Collision Detection, detecção de colisão. Então, o nosso organograma aqui, que eu vou passar um pouco rápido, o início da nossa transmissão. Primeira coisa que acontece, o frame é apresentado, um contador de colisão com contador de colisão igual a 0. Aí o Ethernet faz o quê? Escuta CS K-Resense, se o meio está ocioso. Se o meio está ocioso, ele espera um retardo de 9,6 microsegundos, inicia a transmissão. E ele fica o quê? Por ser um ambiente de múltiplo acesso, ele fica detectando se houve ou não colisão, collision detection. Então, se não ocorreu colisão, qual é o princípio ativo? Retiro o frame do buffer de saída porque a transmissão foi bem sucedida. Então, encerrei a transmissão daquele frame. Agora, se ocorreu a colisão, eu mando um jamming de rede, ou seja, um reforço de colisão. E somo 1 ao contador de colisão. Por quê? Ocorreu uma colisão para a transmissão desse frame em voga. E vou para uma nova decisão. Contador igual a 16? Se não, eu entro no algoritmo de Perkoff. Para quê? Para ver quanto tempo eu vou esperar até uma próxima tentativa de transmissão. Então, eu multiplico um tempo randomizado, um valor randomizado, e esse valor randomizado
vai ser multiplicado por 51,2 microsegundos, que é o slot time da Ethernet. Agora, se tiver chegado a 16 colisões, se sim, avisa a camada superior e aborta aquela transmissão daquele determinado frame. Ok? Então, é esse o nosso método de acesso ao meio do Ethernet. Vejam que é bem simples, mas bem eficiente. Então vamos falar um pouquinho agora de domínio de colisão e domínio de broadcast. Então, domínio de colisão. Nosso exemplo aqui, nós temos o host da esquerda, o host da direita, são dois hospedeiros da pilha TCP/IP, e o host da esquerda vai falar com o host da direita. Vai ocorrer um encapsulamento em todas as camadas, até a camada de enlace, e a camada física vai serializar os bits no meio físico. O que o repetidor vai fazer? Primeiro, o repetidor é um equipamento camada 1. Se ele é um equipamento camada 1, ele vai regenerar e amplificar cada bit e passar para todas as outras interfaces. Com isso, ele passa o bit e envia. Ou seja, eu não posso tratar a colisão porque eu já deixei passar para o outro segmento parte do meu frame. E se esse frame for corrompido, o que vai acontecer? A origem tem que saber. Então, até onde uma colisão se propaga é o nosso domínio de colisão. Ok, domínio de colisão até onde a colisão se propaga. Por quê? Os equipamentos de camada 1 não podem tratar colisão. Vamos agora entender o domínio de broadcast. Então, nós temos o quê? Agora um equipamento camada 2, uma ponte interligando esses dois hospedeiros do TCP/IP. Qual a diferença? Agora nós temos o equipamento camada 2. Um equipamento camada 2, ele faz o quê? Ele divide domínios de colisão, porque ele não deixa passar a colisão. Então ele recebe o bit, diferentemente do camada 1, que repassa o bit, ele não repassa o bit para as outras interfaces. Ele anota os bits, faz o enquadramento e verifica para que se houver uma colisão, ele descarta o frame que ele estava escutando, ou seja, uma colisão nesse segmento, ele descarta esse frame e volta a ouvir. Ou seja, não se propagou para o segmento da direita a colisão ocorrida no segmento da esquerda. Então, primeiro, equipamento de camada 2 divide em domínios de colisão. E domínio de broadcast? O broadcast vai passar pelo equipamento de camada 1, porque não entende que é broadcast. E o equipamento de camada 2 faz o quê? Encaminha para todas as interfaces um frame destinado a broadcast. Com isso, nós temos tudo isso como sendo um único domínio de broadcast. Características dos equipamentos. Nós temos hubs que trabalham na camada 1, são encaminhadores de bits. Pontes ou bridges que trabalham na camada 2 e trabalham com comutação dita por software, né? O store and forward, ou seja, eles armazenam todo o frame, checam inclusive a integridade de CRC e depois encaminham. E os switches, que tem uma pequena diferença para as pontes, apesar de trabalhar naturalmente na camada 2. Eles vieram para acelerar o processo de comutação, diminuir esse atraso. Como? Fazendo uma comutação em cima de backplanes, que nós veremos mais à frente, com tecnologia ZIX, para tornar mais rápido a comutação entre as portas e diminuir o retardo. E os roteadores que trabalham na camada 3, encaminhando datagramas.
Agora vamos falar do endereçamento da camada de enlace, que é o nosso foco. Então, endereço, por exemplo, na nossa rede Ethernet, é o endereço MAC de 6 bytes, onde os 3 primeiros indicam o OUI, ou seja, identificador da unidade organizacional, OUI. E os 3 últimos, quem utiliza é o fabricante. Para quê? Serializar as interfaces confeccionadas. Então, os 3 primeiros, OUI, que quem determina o OUI de cada fabricante é o Instituto de Engenharia Elétrico e Eletrônico. Outro exemplo de endereço de camada de enlace, o endereço do Frame Relay, que é o DLCI, Data Link Connection Identifier, identificador da conexão dentro de um determinado link de dados. Por exemplo, ele tem 1024 endereços possíveis, porque ele tem 10 bits de endereço, onde 32 são reservados. Então são 2 exemplos de endereço de camada de enlace. A comutação tem como 2 características fundamentais, a filtragem e o repasse. A filtragem, o quadro deve ser repassado para alguma interface ou descartado. Por exemplo, um quadro destinado ao host do MAC 1 para o 2. 1 e 2 estão na mesma porta. Eu vou repassar? Não, vou fazer uma filtragem. E o repasse determina as interfaces para as quais o quadro será dirigido. Por exemplo, eu tenho que enviar um broadcast. Eu vou ter que enviar para todas as interfaces. Eu envio um unicast, mas esse unicast não tem o destinatário na minha tabela MAC Address Table. Então eu tenho que enviar para todas as portas, porque eu não sei em que porta está o destinatário. Prosseguindo a nossa aula, um exemplo de comutação. Nós temos uma topologia onde nós temos a interface 1, 2, 3 e 4, fecha a Ethernet do nosso switch. E nós temos os nós 1, 2, 3, 4. É claro que esses endereços MAC são endereços fake, né? Eu produzi esse endereço no equipamento, que o simulador nos permite isso, e conforme as máquinas vão se anunciando, nós temos o quê? Nós temos a montagem da nossa MAC Address Table, da nossa tabela de endereços MAC. A Cisco também chama de CAN, né? Content Addressable Memory, memória para botar o conteúdo endereçável. Então ele tem o quê? Principalmente, a VLAN nós não falaremos agora, que ainda não chegamos à nossa aula de VLAN, mas os endereços MAC que já transmitiram de forma dinâmica e a interface que por onde cada um desses endereços MAC é alcançado. Então, essa é a brincadeira. Por exemplo, se eu não tivesse o 44 na minha tabela, já tivesse expirado o tempo do nó 4 e o 10.1 mandasse algo para o nó 4, sei onde está o nó 4? Não. Então, o que eu ia ter que fazer? Enviar para todas as interfaces. Se eu soubesse onde está o nó 4, aí não. Aí, se eu soubesse onde está o nó 4, eu faria o quê? Eu encaminharia somente para a interface onde nós temos o nó 4. Com isso, a otimização dessa transmissão é muito grande. Vamos prosseguir na nossa aula. Métodos de comutação. Então, alguns autores definem 2 métodos de comutação. 2 grandes métodos, né? Que é o método por software, que é igual a ponte, e o método por hardware, que é usando o hardware como tecnologia ASIC, alguns utilizavam anteriormente até ATM, e criavam um backplane para passar a informação mais rápida. Então, as 3 formas. Nós temos aqui o armazena o frame todo e encaminha, que é conhecido por alguns autores como comutação por software, e os outros 2 que visam acelerar esse atraso, né, que é comutação por hardware, seria cut and truth, ou seja, ele lê os primeiros 6 bytes
do endereço e já faz o encaminhamento para a porta. Ou o fragment free, lê os primeiros 64 bytes, que é o menor tamanho de um frame Ethernet possível, e só ocorrem colisões normais até 64 bytes. Esse cálculo foi feito no nosso material didático, depois dê uma olhada no cálculo do porquê que são 64 bytes. Então, após 64 bytes, eu tenho certeza que eu estou livre de fragmentos, livre de colisões. E aqui embaixo, nosso frame Ethernet 2. Então, Store and Forward, Cut and Truth e Fragment Free, ou seja, livre de fragmento. Por que que Cut and Truth não está livre de fragmento? Como a colisão pode acontecer até o byte 64, e eu já decidi jogar para a porta após ler os 6 bytes do Destination Address, pode ocorrer uma colisão. Ok? Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula com um detalhamento de uma ponte fazendo um Store and Forward. Ela pega o frame todo, verifica a CRC, atualiza a sua tabela e só depois disso encaminha para a interface de destino. Agora vamos ver o que? O Cut and Truth e o Fragment Free. Ambos utilizam o backplane, em geral com tecnologia ASICS, que significa Application Specific Integrated Circuitos. O que acontece? É como se eu tivesse várias redes dentro desse backplane para fazer o quê? Interligação entre as portas. Por exemplo, essa porta foi feita uma microsegmentação em cima do backplane, isso aqui seria uma microsegmentação, para interligar as duas portas. Eu poderia também, em outra via desse meu backplane, estar fazendo uma outra microsegmentação, interligando duas outras portas. Por isso que o switch nos traz um rendimento muito maior. A única diferença é, se eu estiver usando Cut and Truth, li os 6 bytes do Destination Address, eu já faço a microsegmentação. Diferente do que? Do nosso Fragment Free. Eu leio 64 bytes para depois realizar a microsegmentação. Então essa é a grande diferença. Mas o grande aumento foi, a grande performance da comutação de camada 2 foi a utilização da tecnologia ASICS. Principais funções do switch. Então a primeira delas é a aprendizagem de endereço, ou seja, eu crio uma MAC Address Table com o quê? Com as informações dos endereços de origem que eu vou pegando. Então eu pego o endereço de origem e armazeno. Se chegou pela porta 1, eu sei que pela porta 1 eu alcanço aquele endereço. Também é chamada de CAM, Content Addressable Memory. É outra forma de chamarmos a tabela de endereços. E as atualizações podem ser feitas praticamente de duas formas, que é pelo tempo de vida, ou seja, entrou a informação na tabela e durou mais de 300 segundos, por exemplo, ficou em idle, ou seja, sem uso aquela informação. Então, vai expirar aquela informação. Ou, se eu pego o endereço já registrado, significa o quê? Que o nó da minha rede mudou de porta. Se ele mudou de porta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar a minha tabela. Prosseguindo nossa aula, com as funções do nosso switch. Decisões de encaminhamento. Então, eu vou tomar decisão de encaminhamento, dependendo se é unicast, broadcast ou multicast. Então, na realidade, decisão, unicast. Se o endereço estiver registrado na minha tabela, eu vou mandar só para aquela porta. Se não estiver registrado, eu vou mandar para todas. É o mesmo efeito do broadcast ou do multicast. Agora, outra função muito importante é a inibição de loops. Então, se eu tiver uma topologia onde os switches estiverem ligados de forma cíclica,
eu tenho um broadcast que vai ficar girando indefinidamente nesta topologia. Isso é chamado de Broadcast Storm, que nós estudaremos mais à frente com o protocolo Span-Tree para prevenirmos, para termos redundância de camada 2 e prevenirmos principalmente o quê? Duplicidade, inconsistência na nossa MAC Address Table e o pior dos problemas, a tempestade de broadcast. Então agora vamos falar de cascateamento e empilhamento, a diferença das duas técnicas. Antes disso, só temos que lembrar o quê? Não podemos fugir da regra padrão, senão nós temos que fazer o quê? Nós teremos que validar a nossa rede. A regra padrão do Ethernet é dita regra 543, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos no máximo. 1, 2, 3, 4. 4 repetidores e 3 segmentos povoados. Então essa regra é padrão. Se eu não fugir dessa regra, vai sempre funcionar minha rede Ethernet. Então vamos lá. Cascateamento. Aqui um exemplo. Ó. É como se fosse uma cascata. Ó. Eu ligo esse switch a esse por um cabo UTP ou uma fibra ótica, não importa, e faço o cascateamento. Vamos ver agora o empilhamento. O empilhamento, o segredo está aqui, ó. A Cisco usa o Stackwise. Então aqui está o empilhamento. Eu uso portas específicas e essa porta específica faz com que esses 4 switches fiquem como se fosse uma única caixa, uma única matriz, um único equipamento. Isso aqui não gera redundância, não gera tempestade broadcast. Por quê? Essa ligação pelo Stackwise faz o quê? Ele coloca todos como se fosse um único switch. Então essa é a grande diferença. Cascateamento eu empilho pelas portas de comunicação normais, empilhamento eu tenho a tecnologia do fabricante para eu colocar como se fosse uma única matriz, um único switch. Comunicação de uma rede Ethernet. Então nós temos aqui exemplos de comunicação. Unicast, Broadcast e Multicast. Unicast, o destino é um único endereço. Exemplo aqui. Isso é um destino único. Que se eu não souber na minha tabela onde está, vou mandar para todo mundo, mas se eu souber, vou mandar só para ele. Broadcast. Todos os bits do endereço ligado caracterizam o broadcast. Esse é para todos da rede. Um exemplo seria um ARP request. Um ARP request seria enviado em broadcast. E multicast, por exemplo, esse multicast aqui, final 9, é do grupo RIP. Ah, tá aqui, ó, RIP versão 2, 224009, me gera um destination address multicast de camada 2. Então, configurações bidirecionais. Nós podemos configurar a nossa interface como half duplex, inversão de sentido, full duplex nos dois sentidos. Lembre-se, full duplex eu tenho que estar com somente uma estação na porta do meu switch. Não posso ter mais de uma, não posso ter um hub ligado a essa porta. E alto mid-x, ou seja, eu determino se esse meu cabo vai funcionar cruzado ou cabo direto. Comutação simétrica e assimétrica. Como o próprio nome já diz, simetria, há uma igualdade, as duas coisas são similares. Assimétrico, o A vem da negação, então não há simetria. Vou dar 3 exemplos agora para vocês. Então, aqui nós temos o quê? Em verde, ambos estão com 100 megabits. E o hub, eu tenho as portas desse hub, que eu tenho máquinas que trabalham a 10, aqui eu teria uma máquina que trabalha a 100, mas vejam que a porta do hub foi feita a negociação e essa máquina teve que diminuir a sua
taxa de transferência para 10 megabits. Por quê? O hub passa os bits, ele não bufferiza o frame, ele não consegue trabalhar com velocidades diferentes. Vejam agora a nossa assimetria. Essa porta 100, essa porta 100 e essa porta 10, sem problema algum. Por quê? Como eu bufferizo, eu tenho uma memória compartilhada, eu posso trabalhar com velocidades diferentes. Outro exemplo aqui, máquina 100, a 100, a 100, a 1000. Então, essa porta está a 1000, as outras portas a 100, sem problema algum, porque as velocidades são assimétricas por porta, mas como eu bufferizo a unidade de dados, não tem problema. Comutação simétrica e assimétrica. Vamos ver agora um exemplo só de simétrica. Todos estão a 100 megabits. Então, aqui nós temos uma simetria de velocidade. Armazenamento em buffer de memória. Então, eu posso ter baseado na porta ou baseado o quê? Numa memória compartilhada. Qual a grande jogada aí? Que os quadros vinculados a um buffer, ele tem buffer de entrada e buffer de saída por porta. Então, se eu tenho um buffer de entrada com 3 frames e 2 buffers de saída de impressora de portas diferentes, até esse sair, esse outro não pode sair, porque nós estamos numa estrutura de buffer FIFO, First In, First Out. Então, esse é o único probleminha do baseado por porta. Agora, memória compartilhada, os 4 buffers da memória comum são alocados dinamicamente. É ideal para que comutação? Como nós vimos anteriormente, comutação assimétrica. Vamos ver agora, quase finalizando a nossa aula, características do switch Layer 3 e roteador. Às vezes eu sou surpreendido com pessoas dizendo que switch Layer 3 e roteador são o mesmo equipamento. Claro que não. Esse equipamento aqui, o switch Layer 3, ele faz comutação quando possível e roteamento. E ele é para redes locais, diferente do roteador, que a principal função dele é para redes Wide Area Network, para redes WAN. Então vamos ver algumas características. Roteamento camada 3. O switch Layer 3 faz o roteamento. Roteador também. Tem a função roteador no switch. Gerência de tráfego. Suporta e suporta. Tanto o switch Layer 3 como o roteador. Interfaces de WAN. Como nós vimos anteriormente, quem é o elemento específico para o WAN? O nosso roteador. Então, o nosso switch não suporta. Protocolos de roteamento avançados, por exemplo, OSPF, BGP, não suporta. E o roteador é feito para esse roteamento de WAN. Roteamento velocidade de cabo, wire speed, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, né? Se eu tenho 24 portas de 1 gigabit, eu tenho que ter um backplane que suporte o quê? 24 gigabits, que eu tenho 24 portas gigabit para ter velocidade de cabo. O switch suporta, o roteador não suporta. Agora vamos à nossa atividade para finalizarmos a nossa aula. É uma pesquisa onde vocês devem tentar implementar num simulador qualquer na universidade, ou mesmo em nossos equipamentos. Olha só, nosso questionamento: como interligar um switch Layer 3 a um roteador? Por que essa necessidade? Nós temos uma rede local com switch Layer 3 e nós temos a rede WAN com um roteador para interligar. Nós vamos ver mais adiante que nós utilizamos interfaces VLAN para o roteamento Layer 3 da LAN.
nós utilizamos interfaces seriais ou interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, para nos interligarmos à rede local. E como fazer esta interligação? Esse é o nosso questionamento para a sua pesquisa. De qualquer forma, meus alunos, se isso não for solucionado por vocês na pesquisa, mais à frente abordaremos isso em nossa disciplina. Porém, o ideal é que você faça um esforço para tentar entender como resolver esse problema. Até a nossa próxima aula.